Oi, oi, minha gente, tudo bem? Meu nome é Aline Almeida, faço parte da equipe do Escolas do Futuro e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao primeiro podcast Escolas do Futuro. Hoje temos convidados mais que especiais, mas primeiro eu gostaria que o Gabriel, membro também da equipe do Escolas do Futuro, se apresentasse um pouquinho pra gente. Olá a todos, é um prazer imenso poder estar aqui no primeiro podcast Escolas do Futuro, seguido de uma semana bem intensa, né? Na semana Muito passada a gente intenso. teve a nossa semana de Escolas do Futuro sobre gamificação e o primeiro podcast não poderia ser diferente. Nós chamamos dois membros que auxiliaram muito a gente no processo de construção da semana do Escolas do Futuro, e eu gostaria de dar uma deixa para que eles se apresentassem. Exatamente. Então, a gente começa primeiro pelo Bernard. Bernard, se apresenta pra gente. Quem é Oi, você? pessoal, tudo bom? Prazer aqui estar participando novamente de um evento de vocês. Não deixa de ser uma continuação do evento, né, da semana passada, então, obrigado pelo convite e pela participação aqui no podcast. Perfeito. E o segundo convidado que nós temos é o Ney. Ney também se apresenta pra gente. Opa, galera, tudo bem? Então, aqui é um prazer estar participando. A semana passada foi uma semana muito interessante, teve mais de 15 profissionais que trocaram figurinhas do Brasil todo e foi muito divertido ver o que cada um está pensando nos seus nichos, né? Porque o Brasil é muito grande, as demandas são muito diferentes e para mim foi um prazer poder estar contribuindo um pouco com a minha experiência e poder entender como é que está indo a gamificação Brasil afora. E o bacana que nem falou sobre figurinhas, e a gente trabalhou justamente figurinhas na gamificação que a gente conseguiu estruturar para a Semana Escolas do Futuro. Que, inclusive, quem deu a ideia para a gente conseguir gamificar foi o Bernard. E, E aí eu sentei com ele no sábado, exatamente. antes do evento, a gente fez uma coisa meio. Mas como é que foi estruturar isso? Me conta esses dois. Então, o- é, a gente primeiro surgiu com algumas ideias, né, de aplicar quiz, é, junto com os participantes. O objetivo central era engajar mais os participantes. E aí o Ney chamou e falou assim: Ô pessoal, acho que eu tenho uma ideia aqui. E aí a gente começou a trocar essa figurinha. O Ney, não, desculpa, o Bernard. O Bernard. Bernard. O Bernard mandou pra gente. Pessoal, tem algumas ideias. E aí a gente marcou uma reunião, né, Bernard? No sábado pela Foi manhã. sábado de manhã, Sábado pela manhã, a gente sentou nas vésperas do nas evento. vésperas do evento, mas normalmente essas são as ideias enfim, são sensacionais, quando aplicadas, dão muito resultado. E aí eu peguei um bloquinho de notas, um bloquinho que tá até ali, peguei um bloquinho de notas e comecei a anotar todas as ideias que vinham, todas as ideias que vinham. A gente veio primeiro com uma ideia de gamificar em cima do Instagram, mas depois a gente foi para o WhatsApp, enfim, e fomos pensando nos desafios que a gente poderia fazer com os participantes, né, Bernard? De onde que veio essa ideia, cara? Teve alguma referência? Teve algum case que você participou que foi algo similar? Então, eu acho que assim, não tem como fazer um evento de gamificação sem ser gamificado, né? E o quiz é algo muito tradicional que os professores já usam no dia a dia. Então, eu acho que a gente precisava trazer alguma coisa a mais, um diferencial ali para mostrar como que seria na prática, né, uma possibilidade de gamificar um evento. Eu já tinha participado de um evento anteriormente que ele era meio gamificado, não era totalmente, né? Mas ele tinha alguns componentes de jogos. Ele tinha como se fosse uma comunidade, um aplicativo para celular que os participantes acessavam. E aí você tinha algumas ações para fazer nesse aplicativo e você ia ganhando badges, né? Aqueles botões lá em forma de adesivo no próprio aplicativo. Só que ficou assim, muito restrito ao uso dentro do aplicativo, mas foi uma experiência interessante ali. E aí eu achei, cara, a gente está fazendo um evento sobre gamificação. A gente precisa trazer alguma coisa de gamificação para o evento em si, né? Então a gente começou a discutir lá no sábado de manhã cedo, assim, para dar tempo também, né? Para chegar na segunda já o evento está rodando, como que a gente poderia criar essas badges, né, ou esses adesivos aí se tornaram aqueles adesivos
do WhatsApp, que aí todo mundo pode compartilhar, fica mais divertido até. E aí a gente foi montando ali como que a gente poderia criar alguns desafios, né? E aí começamos a transformar isso quase que numa caça ao tesouro, né? Que foi o nome que a gente deu. E aí acho que foi bem legal e o pessoal até nas lives ficava esperando a senha para conseguir o adesivo, né? Chegava um momento, o cara já ficava, cadê a senha? Qual é a senha? Qual é a senha No de hoje? último dia, o Gabriel quase esqueceu de passar e, tipo, a galera: "Gabriel, cadê a figurinha? Cadê a palavra-chave para conseguir a figurinha?" Ai, Exato. Deu uma engajada muito grande. E assim, acho que é interessante também, porque provavelmente terão algumas pessoas buscando isso, procurando isso. É interessante a gente falar como que foi essa estrutura. De maneira geral, a gente tinha aqui para auxiliar no evento um software de automação de WhatsApp que na hora que o evento começou, nos primeiros dias do evento, ele já começou a não dar certo, ele começou a não atender, começou a não funcionar. Então, assim, do ponto de vista técnico, a gente teve algumas dores de cabeça na segunda e na terça-feira, até a gente migrar para outro serviço que conseguia atender bem. Mas, de maneira geral, o que que foi que eu e o Bernard estruturamos juntos? Eram 13 figurinhas, então 13 contatos com o participante, em que o participante iria interagir com a gente dando alguma palavra-chave para receber aquela figurinha como premiação. Então a gente teve 5 figurinhas, um para cada uma das lives. A gente teve 5 figurinhas nos dias das lives pela manhã, que eram figurinhas para auxiliar na divulgação, que eram desafios, eram perguntas criativas, enfim, que os participantes tinham que responder para conseguir as figurinhas. E a gente teve uma figurinha no domingo que antecede o evento, e 2 figurinhas que, na verdade, a gente está falando na terça-feira pós o evento, na quarta-feira pós o evento, que tem até a data de hoje para serem enviadas. Então, 2 figurinhas pós-evento. Essas 2 figurinhas a gente utilizou especificamente para 2 cenários. Para coletar depoimento do evento, que todo mundo que organiza evento sabe que coletar depoimento é muito forte para que o segundo, o terceiro, o quarto, os próximos eventos consigam ganhar uma força, ter uma força maior. E para responder o nosso formulário de NPS, de Net Promoter Score, que é a avaliação do evento mesmo. uhum. Qual que foi a avaliação dos participantes? O que, que eles acharam do evento como um todo? Qual que foi a avaliação da seleção de palestrantes? Para a gente ter uma identificação total do evento e saber exatamente quais são os pontos de melhoria. Então a gente utilizou a gamificação até numa forma de conseguir mais facilmente coisas que são essenciais na parte do evento, né? Que o vídeo de depoimento é essencial. A Uhum. gente ter pessoas, os participantes engajados na divulgação do evento também é essencial. E, por fim, os vídeos de depoimento e o NPS para fechar bem esse arco. E isso tudo, assim, foi bem baseado nas sugestões que a gente foi coletando, né, na reunião com o Bernard. Então, assim, primeiro, um grande agradecimento por ter disposto do seu tempo no sábado, por ter conversado comigo foi o quê? 1h30, 2 horas de reunião quase, né? Que a gente foi estruturando isso, e por ter instigado a ideia, sabe. Acho que o mais Verdade. legal de tudo foi ele chegar e falar assim: "Ô galera, com isso todo mundo faz, a gente podia fazer alguma coisa diferente". Então essa Exatamente. cutucada Uhum. na equipe da organização do evento, acho que foi o essencial, sabe. Então fica aqui meu agradecimento, Bernardo, muito obrigado. E eu acho muito bacana essa questão de cocriação, que foi o que ele fez com a gente. Falou assim: "Ó, galera, isso aqui eu acho que pode dar uma melhoradinha, né? Vamos tentar?" E falando em cocriação, o Ney, ele me ajudou em questão de estrutura, de planejamento, né, tipo, o que a gente ia arrumar, falar em cada dia, que eu já tinha a estrutura mais ou menos fixada, mas eu não sou especialista da área da gamificação, né, galera. Então eu precisava ter uma ajuda. Foi aí quando eu conversei com o Ney e pedi ajuda a ele. E aí ele me ajudou a traçar um caminho que eu acredito que funcionou bastante, né? Que no primeiro dia, como o Ney falou, seria interessante a gente apresentar esse mundo da gamificação e tudo mais. No segundo dia a gente desmistificou um pouquinho. No terceiro foi gamificação online ou presencial, eu não me Presencial lembro. primeiro, depois o online e por fim as As ferramentas. ferramentas. Então, o Ney me ajudou a traçar esse caminho. Então, Ney, muito obrigada também por ter me ajudado, viu? Porque, menino, se não fosse você, eu tava mais ou menos enrolada, viu? Não, então.
Não, esse tipo de organização macro é uma das coisas que eu prezo primeiro, assim, para ser feito até nas próprias gamificações que eu faço, assim, dentro de sala de aula ou tal, às vezes na empresa. Porque o que que eu pensei? Eu pensei naquele sistema meio funil, entendeu? O que que acontece? Eu coloco o mundo, gamificação no mundo, o que que pode ser gamificação, até onde a gamificação pode ir, quais são os avanços da tecnologia e tal. E aí você vai trazendo, não, depois você desmistifica, depois você vai trazendo para o presencial, online, e aí no final tu dá ferramenta. Que era mais ou menos isso que vocês já tinham, né? Eu só falei, olha, é isso que vocês estão fazendo. Porque quando você fala assim, ó, é isso que vocês estão fazendo, aí você tem uma clareza do, do que você se posiciona em cada dia. E aí é legal, porque eu crio jogos também, às vezes pensando nisso. De repente tem uma aula de um garoto, uma sala inteira, vamos pensar assim, uma aula de história. O professor ele tem uma coisa específica ali para eles saberem. Então eu posso começar nesse macro e chegar nessa especificidade, né? Ou eu posso fazer o contrário, eu posso começar num assunto muito singular e dele e abrir. Então, é um tipo de caminho que a gente desenvolve, não só na questão do conteúdo, como na forma também, né? Eu tenho uma experiência de um jogo que eu também já fiz. Eu fiz muitos jogos, né, gente? Eu falei para você. Eu já cheguei a fazer, acho que eu já gamifiquei pelo menos mais de 1000 jogos dentro de sala de aula que foram testados e jogados pelos alunos e aulas, né? Porque como você está dentro da escola e eu tô todo dia, a gente fica tendo que fazer muita coisa, é muita aula, gente, são muitas turmas. E aí, esse tipo de noção macro, ele salva um pouco a nossa vida, porque a gente fala assim: "Ah não, a gente vai começar com todos os alunos juntos, e aí eles vão chegar no mesmo definidor comum, ou não, eles vão chegar no mesmo definidor comum e vai todo mundo, cada um ter a sua ideia do que é aquilo, né? Só para você pensar numa forma. Mas é um pouco Sim. é isso. Na verdade, é a base, né, do pensamento. O pensamento ele pode ter uma natureza mais convergente, em Isso. que você parte de múltiplos pontos e vai tentando convergir para o mesmo ponto, um pensamento mais divergente, né, um pensamento mais Uhum. aberto, um funil aberto. Uhum. E é interessante isso. Acho que talvez um dos primeiros pontos que a gente pode conversar, usando desse momento desse podcast como quase uma extensão da semana da gamificação. Mas, de maneira geral, como que vocês estruturam? Isso é uma coisa que a gente falou muito no evento, né? Sim. Como que vocês estruturam as ideias que vocês têm? Então, antes de você ter a ideia e for colocar ela no papel, beleza, a gente conversou muito sobre objetivo, a gente conversou muito sobre planejamento, sobre testar na sala de aula, coletar esses resultados e melhorar para a próxima iteração. A gente falou muito sobre isso durante toda a semana. Mas como que vocês, como que é o processo criativo de vocês? Como que vocês criam ideias? Quer começar, Bernardo? Posso começar. Então, acho que é difícil a gente falar sobre como que as ideias surgem, né? Às vezes, eu acho que, assim, naturalmente, algumas ideias vão aparecendo de acordo com o nosso repertório. E aí, assim, eu friso aqui no podcast a mesma coisa que eu falei com o pessoal lá na live. Eu acho que antes de a gente começar a planejar, né, o próprio planejamento da gamificação ela fica muito mais simples a partir de um repertório grande. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é jogar, conhecer jogos, né? E aí conhecer jogos diversos. Você precisa conhecer desde jogos de tabuleiro, perdão, a jogos de computador, videogame, e conhecer dinâmicas diferentes, cenários diferentes. E aí, quanto mais repertório você tiver, mais fácil vai ser para você criar um processo gamificado ali, criar uma aula gamificada ou uma estrutura gamificada. Então, acho que o primeiro é o plano de fundo. Você tem que criar esse cenário que é, ok, eu conheço alguns jogos. Sair um pouco do feijão com arroz, que eu conheço Banco Imobiliário, Jogo da Vida, Detetive, que esse todo mundo já conhece.
É igual fazer o quiz, né? O quiz todo mundo já conhece, então não é novidade. Então, eu acho que a gente está num momento, assim, se o profissional quer trabalhar com gamificação, acho que o primeiro passo é jogar, É. sempre jogar. Ô, Bernardo, eu tinha um meme que eu trabalhei em algumas escolas e tinha um meme que era sempre assim, ó. Às vezes vinha um professor com uma ideia brilhante. Qual que era a ideia? Torta na cara. Eles adoram torta na cara, as crianças adoram, todo mundo adora. Só que é um meme, por quê? Porque assim, é o referencial que a pessoa tem. Às vezes ela só tem o referencial do passo repassa, sabe? Dessas coisas. É legal torta na cara? É legal, mas é uma gamificação muito simples. É igual o Kahoot, né? É uma gamificação de quiz, ele traz esse objetivo, e aí é o seguinte: torta na cara, tanto faz o conteúdo. É sempre no mesmo. Então, assim, quando você pergunta, assim, sobre processo estruturado e tal, eh, eu tenho, na verdade, um ideal de aula. O meu ideal de aula é quando eu consigo unir a forma e o conteúdo a ponto de que, quando eu crio aquela aula, não faz o menor sentido eu colocar uma torta na cara ou colocar um quiz, porque aquele conteúdo só pode ser explicado meio que pelaquela mecânica. Quando aquela mecânica encaixa perfeitamente naquele conteúdo, naquele propósito, né. Isso não é todos os jogos que a gente consegue fazer, vou deixar claro. E e é um momento de eureka, assim, né. De vários jogos que eu criei, eu tenho acho que pelo menos uns 30 que eu falo assim: "Nossa, isso acertei na mosca". Assim, eu falo assim: "Caramba". Eu lembro uma vez de uma professora de química, ela chegou com: "Ah, meus alunos precisam aprender balanceamento químico". Eu falei: "Nossa, nem eu sei, começa a explicar para mim". E ela ia explicando, explicando. Meu, eu passei mais de 40 minutos com ela e eu não estava entendendo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, porque às vezes, quando eu pego um briefing do professor, e quando é um briefing complicado, eu peço tempo, peço 2 semanas para fazer aquilo lá, para eu começar a ter uma noção, porque eu acho que tempo também é uma coisa muito importante. Às vezes você tem que acelerar o tempo, porque só com o estresse você então, que nem vocês fizeram no sábado, sabe. Não, precisa para segunda-feira. Isso aí também é um motivador. Só que tem uns momentos que não, que você vai precisar de um tempo para resolver e às vezes depois você vai aplicar e vai falar: "Nossa, não deu certo, mas agora eu entendo por que que não deu certo e talvez eu vou tentar uma coisa diferente". Só voltando nessa aula de química, eu fiquei com aquilo na cabeça: "Cara, como é que eu vou fazer esse game de balanceamento?". E aí eu dando uma brincando com crianças do infantil, olha só como é interessante você estar dentro da escola, né. Eu brincando com as crianças e vendo as crianças no infantil, eu vi elas brincando com tangram. Sabe o que que é o tangram? Eu olhei aquilo e falei: "Ah, balanceamento! É isso, é o tangram". E aí, o que que a gente fez? A gente fez um monte de peça de Lego, de balanceamento químico, e os alunos tinham que montar como se fosse um tangram. E é exatamente um tangram balanceamento químico. Você tem uma coisa, entra num funil e ele sai outra. E aí você monta com aquelas mesmas peças que estão, só que com coisas diferentes. E daí você fala assim: "Caralho, eu acertei!". Desculpa o palavrão aqui, tá, gente, mas é porque é isso. Então eu acho assim, isso é gamificação, daí você fala assim: "Caramba, isso aqui eu juntei uma coisa que é um conteúdo com uma forma, encaixou perfeitamente, não tem mais como você explicar sem o Tangram", entende? Então, E eu gosto desse framework assim, o exemplo que você deu encaixa bastante, que é, eu não consigo colocar um torta na cara nisso, eu não consigo colocar um quiz nisso. Exatamente. Então, assim, quando lógico. o casamento é perfeito, você não consegue colocar a torta na cara, o casamento de forma, o casamento de estrutura. Aí você vê que o Ney nunca mais esqueceu o que que é balanceamento químico. Não, não. Você entende o conceito pela É. forma, porque a forma também é o conceito. Então, tinha aulas de geografia que era para mim impossível a gente não abrir um mapa. Eu pedi para o dono da escola fazer um mapa para gente de 4 metros por 4 metros. Falei: "Não, eu não quero esses mapinhas, gente, eu quero um mapinha de 4 metros por 4 metros". Ele falou: "Ah, mas só com lona". "Não interessa, me faz isso aí". E era um colégio maravilhoso que eu trabalhava lá. Um beijo, Salim. Agora ele está aposentado, que ele vendeu o colégio lá para o Grupo Positivo, está bilionário. Milionário. Está milionário. Mas assim, eles bancavam isso, entende? E aí, na aula de geografia, a gente tinha um mapa de 4x4 do mundo.
E aí um monte de pecinha. A gente podia fazer um tabuleiro gigante. Então, assim, eu tinha alguns recursos coringas também, né? Isso é importante, porque você consegue gamificar muitas aulas se você tem esses recursos. Então, por A exemplo, caixa de esse ferramentas do gamificador. é dado, por exemplo, quando eu chegava com os dados de RPG, gente, coisa mais simples, dado de RPG, compra dado que é em vez de ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6, é um dado que vai até 22, um dado que vai até 12, né? Um dado que vai para 9. Esses dados são muito bons, principalmente para o ensino fundamental 1, que é o quê? Ah, até o vezes 6 é mais fácil, mas eu quero ver o cara fazer 9 vezes 8, já começa a complicar. Então, esses dados ajudam. Então, essas ferramentinhas que você tem, quando você dá na mão do professor, você fala, ó, você quer que seu aluno fique brincando de matemática? Joga um dado com mais de RPG na mão dele, porque só o fato do dado ser diferente, aquilo já encanta o aluno. E aí, meio, ó, você falando aí, eu já estou pensando como que eu poderia gamificar mais esse processo que você está falando, né? Imagina você criar uns inimigos, né? Que ele tinha que detonar com as contas do dado ali e atingir no mínimo tanto. Aí o cara tinha que fazer a conta, 300, o cara tem que chegar a 300, 300 jogando o menos dado possível, sei lá. isso. E Uhum. aí você já, pronto, já gamificou ainda mais só o jogar os dados, né? Sim. Na escola tradicional, e aí uma curiosidade, tá? Eu tô até saindo do roteiro que eu e a Aline desenvolvemos. Desculpa se a gente tá, Não, Não, gente, não, mas acho que tranquilo. assim fica ainda melhor. Existem matérias ou conteúdos ou áreas de conhecimento que vocês acreditam ser mais fácil de gamificar e áreas que são mais difíceis? Boa Por pergunta. exemplo, essa ideia do dado encaixa bastante para de exatas, para matemática. Então, a gente poderia dizer que matemática é mais fácil de gamificar do que, sei lá, língua portuguesa ou outras Eu fico matérias? pensando em gamificar a aula, por exemplo, de filosofia. Sim, sim. E outra, a experiência do Bernard no ensino superior talvez pode dar uma luz nisso também. Sim. Bem, eu posso começar assim, como eu trabalhei bastante em escola desde o infantil até o terceiro colegial, eu vi que aparentemente você tem uma facilidade com exatas pelo fato da métrica ser mais clara. Então, assim, como você tem um resultado que é aquele mesmo que o aluno tem que chegar, e existe a questão de certo ou errado, às vezes fica mais fácil para você gamificar porque você tem o erro e tal. Então, por exemplo, se você pega uma coisa de filosofia que não tem o certo e o errado, que o aluno vai elaborar e ele vai criar um caminho, né? Até mesmo uma jornada, aí você tem que usar outros elementos de gamificação. Embora eu goste muito de perverter a situação, eu gosto de colocar dado na aula de filosofia, eu gosto de trazer elementos que são. Porque o que acontece? Na aula de filosofia, o que acaba faltando às vezes é o concreto, né? E às vezes na aula de matemática o que falta é o abstrato. Então, como o Bernardo mesmo falou, o que é o abstrato? O inimigo, derrotar o inimigo. Porque só ficar lá fazendo cálculo às vezes é chato maçante. Então, existem matérias que são mais difíceis, mas eu acho que isso depende, e aí eu concordo de novo com o Bernardo, que depende do repertório seu. Porque se é um professor, por exemplo, de filosofia que tem uma experiência vasta em mestrar RPG, por exemplo, pô, ele tira isso de letra, né? Então, depende muito dos recursos e dessa caixa de ferramenta que o profissional de gamificação está lá. Eu, no caso, eu era o profissional de gamificação que estava a serviço dos profissionais. Então, eu tenho a caixa de ferramenta, mas eu não tenho o conceito, o que o cara quer passar pedagogicamente. Na maioria dos casos, o professor é um professor setorizado de uma aula, né? Ou eu sou professor de matemática, ou de filosofia, Então, às vezes, dentro do seu setor, você não precisa saber de tudo, assim como eu busco, né? De jogar todos os jogos e tal. Mas entender que você também pode dialogar com outros lugares, né? Então, o professor de matemática não precisa só saber de jogo de estratégia. Ele pode ir lá curtir um RPG, ele pode entender legal o que é um storytelling, porque se ele entender legal o que é um storytelling, ele expande mais esse universo. Então, eu acho que o caminho é um pouco esse, assim, de
você expandir os seus horizontes dentro do seu conceito. Eu acho, Ney, que assim, concordo contigo. Tem alguns conteúdos, acho que até conteúdos e não disciplinas, né, matérias que ficam um pouco mais complexas da gente trabalhar. Mas eu acho até que fica mais fácil quando a gente começa a misturar uma coisa com a outra, né? Misturar a filosofia com a matemática, né? Eu acho que a gamificação acaba sendo um elemento de interdisciplinaridade, né? Acaba sendo o conector ali de alguns conteúdos e disciplinas diferentes. Agora, acho interessante a gente pensar assim, o Ney estava falando do exemplo lá, quando você cria uma aula que aquele conteúdo só consegue ser trabalhado, pensado a partir da gamificação né, do jogo criado ali. Aquilo lá é uma experiência, né? Assim, eu acho que mais do que um jogo é uma experiência total. O aluno ele já chega no evento ali, né? Praticamente aquela aula ela é completamente diferente do resto. Só que se a gente for pensar a gamificação raiz, digamos assim, a gente pode simplificar um pouco isso, e aí a gente consegue transformar todos os conteúdos, né? Claro, uns com mais facilidade, outros com menos, dependendo do repertório, mas a gente pode pensar nos componentes que a gente pode trazer dos jogos, a gente pode pensar na mecânica, e não necessariamente chegar a criar uma experiência, né? Eu acho que a experiência é muito maior. Então, às vezes, a gente não vai conseguir criar aquela coisa maravilhosa, o eureka, né, que a gente estava falando antes, mas talvez gamificar um processo ali dentro, transformar aquela aula um pouco mais divertida, nem que seja com checkpoints e um objetivo final. E assim, eu acho que o professor que está iniciando na gamificação, eu acho que esse é até o primeiro passo, assim, começa a jogar, aí começa a perceber nos jogos qual é a mecânica que eles estão usando, qual é o cenário, que tipo de dinâmica que está acontecendo aqui. Vai destrinchando. Destrinchou esses jogos? Beleza. Agora você já tem um pouquinho de repertório ali. E aí, às vezes, você não vai conseguir criar o jogo fantástico de filosofia, mas você vai conseguir trazer um elemento da gamificação dentro daquela aula de filosofia que vai deixar a aula mais divertida. Não vai chegar no eureka, talvez, né? Mas, de repente, vai ter ali uns passos para a pessoa seguir, para chegar a um objetivo. Então, você pode criar um cenário, enfim, eu acho que a gente pode. Acho que tem que desmistificar a gamificação, que às vezes parece, eu tenho que criar um jogo maravilhoso. Não, você não tem que criar um jogo maravilhoso. Se você chegar lá, vai ser ótimo, né? O Ney mesmo está falando, pô, criei mais de 1000 jogos, mas desses 30 são maravilhosos, são o Chan, né? E os outros 970, né? Né? Não necessariamente vai ser uma coisa assim, espetacular, mas vai ser uma coisa muito melhor, muito mais divertida, muito mais dinâmica do que o Cuspe-Giz, né? E tem uma coisa disso aí, porque, por exemplo, quando esse meu exemplo dos 30, do Eureka, é que, na verdade, depois você testa o jogo e você vê que, basicamente, todos os alunos aprenderam aquele conteúdo. Então, assim, não é só porque, foi uma ideia, uma sacada genial minha, não. É que, de repente, eu fiz essa sacada porque tem outros que eu achava que era Eureka, aí eu botei na sala de aula e era muito confuso. Uma das coisas que eu dou de dica é você deixar muito claro, tanto para os alunos, quanto para você mesmo, qual que é a mecânica core, a mecânica base, o que que é aquilo. Porque às vezes a gente quer colocar muita coisa e aquilo fica muito perdido. Quero colocar storytelling com outra coisa, e principalmente dentro da sala de aula. Depois que você vai fazendo continuamente com as turmas isso, eles já vão entendendo, porque eles já vão sacando o que que é forma e conteúdo, qual que é a mecânica básica do jogo. Sabe por quê? Eu vou ter que falar isso aqui agora que essa era a minha maior ensinamento que eu tinha com o primeiro professor que estava começando a jogar, ou que estava começando a gamificar a aula, que é tutorial. Aprenda a fazer tutorial. Se você ficar 20 minutos explicando como é que vai ser o seu jogo, você já cagou o jogo todo. É chato pra caramba. Ninguém joga jogo de tabuleiro lendo todas as regras antes. Você já chega jogando o jogo de tabuleiro. Então, isso era uma das coisas que eu falava pro professor, assim, como é que eles vão aprender esse jogo? Jogando. Então, a primeira coisa que eles já têm que fazer quando entrar na sala de aula não é você explicar. Você nem precisa explicar, olha, gente, hoje vai ser um dia diferente. Nós vamos fazer um jogo.
Que isso, cara? Não, entrou dentro da sala de aula, você nem precisa explicar isso, você já vai colocando folha, dado em cima da mesa deles, eles não vão nem entender nada, mas você já vai jogando as coisas. Você já abre todas as carteiras, já coloca uma caixa ali no meio, né? E daí os alunos já vão entender que é aquilo. O professor, ele acha, e aí ele é muito prolixo, ele acha que a fala e o que ele está falando é super importante. Mas se a gente pegar na pirâmide do aprendizado, ele é o que não funciona. Você tem uma pirâmide do aprendizado, né? Todo mundo que é da pedagogia conhece, que é assim, a primeira escala é aquela escala de ouvir, a segunda escala é de ouvir e ver e tal, e você chega na última escala, que é quando você ensina, que é ali onde você sabe o conteúdo, né? Então, o tutorial eu acho super importante. O que é um tutorial no jogo do Mario, por exemplo? Vamos lá pegar. O jogo do Mario é o seguinte: você está jogando Mario, e aí você tem o Mario ali. Eles não te ensinam nada, não tem nenhuma fala, e aí o design thinking resolve a vida da gente. Por quê? Porque ele tira a fala, tira blá 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 e coloca você em ação. E aí você tá ali com o Mario. E aí, de repente, você anda e dá uma cabeçada, porque você é obrigado, pela mecânica do próprio jogo, no Extra Credits depois tem um brilhante falando sobre isso, que você sempre vai ser obrigado a pegar aquele cogumelo. Se você prestar atenção no Super Mario primeiro mesmo, você é sempre obrigado. Por quê? O que você vai entender? Cai uma tartaruga, essa tartaruga te mata. Aí você fala, opa, tartaruga me mata, tartaruga não bom. Beleza, pulamos todas as tartarugas. Depois, se você cai num buraco, você fala, opa, buraco me mata, buraco não bom. É assim que funciona a cabeça das pessoas. Aí você é obrigado a pegar o primeiro cogumelo, porque você vai falar, meu Deus, o cogumelo vai me matar. Mas não, ele te obriga a pegar o primeiro cogumelo. E aí o cogumelo faz você crescer. Ele fala, opa, cogumelo bom. Então, assim, o próprio jogo, o próprio dinâmica do jogo vai ensinar você a jogar o jogo. Ele não fala assim, não pise pise na cabeça dos cogumelos e tal. Então, a primeira coisa dos jogos e do aprendizado disso tem que ser divertido. E por que é divertido? O primeiro estágio o tutorial é legal de fazer. Sim. Uhum. Eu tenho um caso, muitas das minhas referências de como ministrar jogos, games dentro de sala de aula veio de um trabalho que eu fiz na adolescência. Na minha adolescência, eu fiz um trabalho voluntário em que eu viajei para os Estados Unidos, para o interior dos Estados Unidos, e aí foi, tipo, todo um processo de um treinamento, mas eu tava com, tipo, 16 anos, e eu fui naqueles acampamentos de férias, meio estilo aquele sessão da tarde, mas Uhum. numa cidadezinhas mais pobres. E aí, naqueles acampamentos de férias, com crianças de diversas idades, a gente ficamos eu e mais 5 brasileiros durante pouco mais de um mês, e cada semana a gente pegava crianças de idades diferentes. Então, assim, foi dos 4 até os 10 anos, mais ou menos. E aí as turmas divididas por idade. E a gente tinha uma estrutura base para aplicar games com eles. No caso, assim, a maioria dos games, o que estava sendo ensinados ali eram soft skills. A gente não tinha, tipo, uma grade específica para passar para eles. Então, os games tinham o objetivo de entreter eles e de passar para eles, assim, a importância de trabalhar em equipe, a importância de trabalhar em liderança de cada um deles, a importância de trabalhar a criatividade e por aí vai. Então, eram games mais fáceis de serem aplicados, porque no próprio game você já está treinando isso. Mas a gente tinha uma estrutura base que era sempre assim, a gente, ao invés de explicar as regras do jogo, ao invés da gente explicar como que o jogo funciona, qual que é o conceito do jogo, o que que ele precisa fazer para ganhar, a gente fazia uma demonstração para ele. Então, assim, era o demonstration, né? Era assim, os 3 minutos iniciais do jogo, a gente pegava alguns ali mais engajados e fazia uma demonstração para todo mundo. Ó, o jogo vai funcionar assim. E aí vai fazer aquela competiçãozinha com os 3 e a gente vai ter um vencedor no final das contas. Então, assim, realmente, essa importância de você saber passar os conceitos, passar as regras do jogo mais rapidamente é muito importante. Porque no final das contas, isso na sala de aula você tem um tempo muito mais limitado e você precisa saber trabalhar isso com eficiência, saber trabalhar esse tempo com eficiência, porque senão o objetivo pedagógico não vai ser cumprido. Até
Porque se a gente for parar pra pensar, se a explicação já for chata, quem dirá que o jogo também não vai ser? Exato. Imagina um aluno lá sentado, nossa, misericórdia, o professor tá explicando como é que vai jogar esse joguinho, nossa senhora, esse negócio vai ser pior do que a aula normal, sabe? Sim, E aí, É até sim, isso que eu ia falar, Aline. Eu acho que, assim, sim. se realmente a explicação for muito demorada, tiver muito detalhe, da aula tradicional, que eu acho que vai É, fazer um efeito melhor claro. pelo tempo que tem. Ah, então. Com essa professora de química do jogo do balanceamento, eu falei, você vai entrar eu fiz um ritual com ela, falei, você vai entrar na sala de aula. Ela era uma professora muito resistente à gamificação, né? Mas porque ela achava que o método tradicional de ir lá e ficar como ela aprendeu química funcionava para todo mundo, mas não é, né, gente? Tanto que ninguém aprende química, só quem ama a química ali, né? Eu tive um dos melhores amigos meus de infância que foi 2 vezes campeão brasileiro de química pelo Senai. Eu nem sabia que tinha uma competição dessa de ensino médio, sabe? E eu ficava falando, sabe? Os 7 porquinhos. Ele, meu, por que você decora os 7 porquinhos, cara? É muito mais fácil o oxigênio, não sei o que, isso aqui lá. E ele decorava. Eu falava, é verdade mesmo, né? Mas assim, sem perder o meu fio da meada já perdendo, essa parte aí é interessante, porque o que aconteceu com ela? Eu falei, você vai entrar e vai escrever só uma coisa assim, balanceamento. Vai pegar o Tangram e jogar na mesa de cada um ali. Porque é aí, entendeu? Daí eles começam a ter que se virar, mexer, brincar, porque é a mecânica do Tangram, né? Uma coisa que você falou, Gabriel, sabe quem faz isso muito bem há muitos anos? O Colégio Montessori. O método montessoriano, ele é um método sobre demonstração. A professora vem e ela tem um rito de demonstração com o material, ela tem todo um respeito e um rito mesmo com aquilo, né? Eu trabalhei em colégio que tinha base montessoriana, e isso é legal também de você trabalhar em várias pedagogias, que você consegue pensar e pegar coisas legais de cada uma. E no Montessori funciona muito bem com as crianças, principalmente do infantil e do... porque a professora, ela entra num estado tranquilo, ela abre o tapete, ela demonstra com tranquilidade, com calma, com serenidade, e ela passa isso para os alunos, né? Então, se o professor está muito afobado, se o professor está muito estressado, se o professor está... ele passa tudo isso, né? Então, assim, tem essa questão, assim, do o estado do professor. Então, se o professor quer passar um caráter de urgência, ele também pode vir e passar, sabe? Chegar, não sei o quê. Então, daí, de acordo com a experiência, você vai conseguindo modular, né? Se o jogo é de... se o jogo é mais competitivo, o professor pode chegar numa outra postura. Isso aí também vem uma coisa do teatro, né? De como é que o professor ele pode se portar como um agente ali de provocação, né? E o bacana, né, que você falou aí, tipo, o professor ele já entra no clima da aula, né? Tipo, se o jogo for Isso. mais tranquilo, tipo, ele já chega de boa, mas se for competitivo, ele já entra naquela, É, isso. sabe? E eu acho isso muito bacana. Eu, no meu ensino médio, não tive experiências assim. Mas hoje, eu aplico com os meus meninos, entre aspas, né? A gamificação e, tipo, é tudo questão de processo. E uma coisa que eu acho incrível é que quando eu pego para aplicar com eles, observação, não sou professora, tá, gente? Eu sou. Como é que explico? Instrutora? Mais ou menos isso. E, tipo, toda vez que a gente passa alguma coisa diferente pra eles, já ficam vidrados, sabe? Independente se for gamificação. Da último encontro mesmo, a gente colocou pra eles fazerem um teatro de última hora. Nossa, foi um momento maravilhoso, sabe? Nossa, e as gargalhadas que a gente solta, gente, é tão incrível, sabe? Que a gente prepara a aula e o encontro desde o início, faz todo aquele contorno sobre a aula, sabe? E eu acho isso tão legal, isso tão gostoso, que fica até confortável pra gente falar assim, nossa, que não é aquela aula pesada, você falou assim, nossa, hoje saí cansada. Não, tipo, gente, eu adorei. Esse negócio foi divertido até pra mim, sabe? Sim. Essas são as melhores, né? As melhores experiências gamificadas que a gente tem são aquelas que a gente sai se divertindo, porque Sim. se o professor está divertindo o processo, quer dizer que os alunos estão divertindo ainda mais. Eu acho que, na verdade, a sala de aula ela é um retrato
exagerado quase do professor. Quando tá chato para o professor, pode garantir que tá muito chato para os alunos. Agora, quando tá divertido para o professor, frequentemente eu caio nesse caso que para os alunos está ainda mais divertido, sabe? Eles estão gostando ainda mais do processo. E a importância dos rituais, isso mesmo que o Ney falou. Acho que quando você tem essa demonstração, e assim, isso junto com alguns rituais, alguns processos para começar a aula. Outra coisa também que eu tô lembrando aqui, e são coisas que eu testei, tive poucas oportunidades de testar dentro de sala de aula, mais por planejamento mesmo. Mas eu tô lembrando dessa minha experiência, que acho que foi a minha primeira experiência facilitando algum tipo de conhecimento e fazendo games e coisas do tipo, é que quando eu estava lá nos Estados Unidos e quando eu estava desenvolvendo esses jogos e tudo, a gente criava alguns gatilhos para momentos de recompensa deles. Então, assim, tinham coisas que a gente aplicava em todas as idades de maneira repetida. Então, tinha uma musiquinha para quando um deles ganhasse. E era sempre a mesma musiquinha. E a gente vai tendo. Assim, é engraçado isso, né? Você vai pegando algumas referências de escolas de pensamento e de pedagogias diferentes. É um conceito bem comportamental, né? Bem behaviorista, assim, de você ter as recompensas bem delimitadas. Então eu vou ter esse daqui que vai ser a premiação. Toda vez que alguém ganhar algum game, vai ter essa musiquinha que vai ser cantada, todo mundo canta junto e a pessoa fica no meio. Então você começa a criar esses rituais e essas rotinas que o gatilho fica muito mais fácil na cabeça do aluno. Sim, sim. A recompensa tá ali, claro, ele já sabe qual que é a recompensa. E isso é muito fácil de trabalhar interdisciplinarmente, né? Sim, Assim, em sim. todas as escolas, em em todas as matérias, né, no caso. Sim. Claro que você É, precisa de alguém para orquestrar, né, isso tudo, Exato. né, para a gente conseguir fazer na escola inteira. Mas você vê que a gente conseguiu fazer um evento gamificado, com professores que estavam ali ou profissionais que a gente nem conhecia. Assim, eu não conhecia o Ney, por exemplo, antes do evento, né? Então, Uhum. a maioria dos participantes não se conhecia. sim, Então, acho que a gente precisa ter alguém orquestrando tudo para que tudo funcione da melhor forma possível. sim, E a gamificação ela vai funcionar assim, né? Quando a gente começar a trabalhar a interdisciplinaridade, precisa ter alguém ali visualizando aquilo, sim. né? Às vezes até de fora, né? Eu acho que É, facilita muito. sim. O Gabriel começou a falar e eu, assim, eu lembro de discussões que eu tinha com a direção pedagógica da escola. Porque o que que acontece? Uma coisa também é a gente colocar tudo isso em cima do professor. Mas qual que é a responsabilidade da direção pedagógica? É justamente isso. Ah, isso daqui é um pensamento behaviorista. Todas as minhas aulas estão indo muito por esse caminho. Eu estou afim que os professores também pensem em outros tipos de jogos que expandam um pouco mais, para eu não ter uma galera totalmente utilitarista saindo do meu colégio, né? Então, assim, a responsabilidade de um diretor pedagógico é muito maior do que ficar tendo que apagar incêndio com os pais. É. Então, dentro desse processo, e eu acho que aí eu fui muito privilegiado, que eu estava exatamente entre a direção pedagógica, os donos da escola, não só a direção pedagógica, né? Normalmente, quem o contrata, assim, são os donos da escola, que eles entendem isso, e aí é bacana, porque os colégios já têm uma prospecção, e os professores. Então, e quando eu aplicava, eu ficava entre os professores e os alunos, né? Então eu consegui ficar entre vários lugares, eu me posicionava dentro da escola. E um lugar complexo é esse lugar da direção pedagógica, que é exatamente esse lugar do orquestramento, de você virar e falar para os professores, ó, essa turma aqui é uma turma que está muito desmotivada, eu tive turmas muito desmotivadas, assim, principalmente pandemia, por exemplo, né? Mas assim, eu falava, olha, a galerinha tá jogando videogame, eles estão no LoL porque eu sei. Eu tenho aqui, ó, 2, 3 alunos aqui que eu sei que eles não estão na aula, eles estão jogando LoL, né? Mas e aí como é que você tira o moleque de lá e coloca ele dentro da sua sala, né? Aí você fala o seguinte: "Ah, não, videogame é ruim. Então vamos banir os videogames".
E aí você entra nesse conceito que o pai olha e fala assim, mano, eu já vi mãe que tirava cabo de energia e levava embora para o moleque não pegar o computador, jogar o computador de tarde, né? Eu dei muita palestra sobre vício em game. Primeiro que eu já odeio essa questão vício em game, né? Eu acho que é assim, se o moleque toca 8 horas de guitarra, ele é um... Prodígio, Não, assim, tem um... É um prodígio. Ele na verdade, não é entusiasta, ele é um... Tem uma palavra para isso. Se o moleque lê 8 horas por dia, é isso. Se o moleque proficiente, joga, né? né, é Assim, viciado. Aham. O jogo em si já vai para um lado negativo, né? Automaticamente, né? Pelas falas das pessoas. E, na verdade, hoje em dia tem muita gente ganhando dinheiro, muito dinheiro com o jogo, né? É. Assim, campeonatos mundiais. Então, eu acho que hoje a gente tem que rever alguns preconceitos. E, assim, quando a gente traz para a nossa questão da sala de aula, é o quão nossa sala de aula é estimulante, interessante, divertida, a ponto de fazer com que o aluno queira, né, deixar de jogar naquele momento para ir para a sua aula. Uhum. A partir do momento que a gente consegue solucionar isso, né, deixar a aula Sim. mais dinâmica, mais divertida, trazer o engajamento do aluno, você não precisa se preocupar com o videogame que ele vai jogar em outra hora. Sim. É isso mesmo. E nessa fala do Bernard, me lembrou uma fala da Cíntia, que é uma das nossas colunistas do Escolas do Futuro, que nos encontros que a gente tem, ela falando que, tipo, ela se perguntou quanto tempo da minha aula eu assistiria? Quanto tempo eu aguentaria da minha própria aula, sabe? E eu acho que isso Claro, responde muitas perguntas, sabe? Tipo, você como professor, quanto tempo muitas. da sua aula você aguentaria? Se você não aguentaria nem 5 minutos, quem dirá um jovem, né, que não vai tem coisas mais interessantes que atraem mais ele, como o jogo, por exemplo. E uma dúvida que me Aham. surgiu quando vocês estavam falando em questão dessa negação aos jogos. Da onde que veio essa cultura de que jogo é ruim? de que o processo de aprendizado tem Ó, que ser chato, né? Eu Exatamente. já tive contato com um professor que teve reclamação de pai, porque ele estava colocando muito jogo dentro de sala de aula. Tipo assim, o processo de aprendizado, você não pode se divertir nesse processo. Como assim? Eu tô levando meu filho pra Ele não tá indo escola pra e ele brincar, tá ele tá é. indo pra divertindo? aprender. Não, Que gente, absurdo. eu tenho um caso exemplar disso. Eu tenho uma mãe que desmatriculou o filho no primeiro dia de aula, porque eu criei um jogo com todos os professores, que no primeiro dia de aula ia juntar, fazer integração da escola toda. Porque assim, ó, primeiro dia de aula, de repente eles nem integram com os outros alunos, nem sabem quem são os outros professores. Eu fiz um jogo obrigatoriamente que aluno tinha que ir com outro professor que ele não ia ter no ano todo e tal. E era um jogo muito legal, que eles iam para as outras salas, corriam e tal. Cara, uma mãe chegou lá, olhou, muita correria, muita bagunça isso aqui. Isso aqui não é uma escola, então eu vou tirar meu filho daqui. Ah, a mãe olhou aquilo, né? Eu fico pensando, será que o filho olhou, não entendeu? E aí o filho olhou aquilo e falou assim: "Nossa, eu queria estar aí". E daí a mãe fala: "Não, não, você vai para uma escola onde você vai ficar sentado na cadeira 6 horas por dia, meu filho, entendeu? E se bobear, eu vou te dar uma Ritalina, tá? Se você não conseguir ficar". Não, porque é isso mesmo, gente, que acontece. E é triste, e é horrível, sabe? Porque você obriga a criança a ficar 6 horas na carteira e a criança tem 7, 8 anos de idade, e não é assim fisiologicamente, né? E a gente vê, né, que assim, se você for perguntar para muito adolescente qual é a aula preferida, educação física. É. Você vai perguntar porque o moleque se consegue dar vazão para uma questão corporal. Olha, muito disso, né, de falar de vício em jogos e falar, foi sobre há 10 anos atrás que eu comecei a estudar e me formei em psicanálise. Que eu precisava entender quais eram esses mecanismos, quem que estava maluco na história, se era eu que jogava, né, até onde isso é vício mesmo, até onde não é, onde que são as coisas, porque tudo perpassa por isso. Eu acho bom a gente ter as autocríticas, né. Nem todo jogo é bom. Eu, por exemplo, com os meus filhos, eu não gosto de jogo de celular, não gosto. Eu acho a tela pequena, eu acho que ele, atrapalha muito tá em toda hora na mão, entendeu. Então você vai no restaurante, em vez da criança sentar ali no restaurante, você dá um celular ali para ela, entendeu. Daí para ela entrar naquele mundo e fechar. Não, eu quero que os meus filhos e os meus alunos abram
os olhos. Então, assim, eu sou crítico ao jogo do celular. Eles jogam, meus filhos? Infelizmente jogam, tem tablet e tal, mas eu tenho um videogame para eles jogarem, eles jogam nos horários específicos, eu tenho um Nintendinho aqui, eles preferem jogar o Wii U, Mario Kart, o, o Mario Maker, que é muito legal, que é que você cria as fases do Mario e tal. Então, sou crítico a isso. Sou crítico a jogos assim, estritamente um jogo. Garoto, o que você tá jogando? Ah, só jogo Free Fire. Cara, existe um universo gigantesco. Muitos jogos legais, muitas coisas. Free Fire, a única coisa que você vai ter lá é uma competitividade, você vai conseguir pegar talvez uma memória física mais rápida, você vai ficar mais assim, mas ele vai despertar coisas em você que, cara, são limitadas, e é diferente de ele jogar, meu, um The Witcher, que ele entra no universo, que ele entende a imersão de outra forma. É diferente de ele jogar um Portal 2, um jogo de estratégia. Então, assim, eu sou crítico a isso. A primeira coisa que eu falo para os pais é: que jogo seu filho joga? E aí o pai não sabe. Ah, é tipo aquele lá. Fala, você tem que saber o jogo que ele joga. Filme você sabe, né, que ele não pode ver, tem classificação etária, jogo é a mesma coisa. Então, eu falo para os pais para eles se apropriarem desse universo do que o filho dele está jogando. E aí, filhão, como é que você está jogando? Ah, tô jogando isso daqui. Ah, e você tá indo bem? Você tá pior? Ah, eu jogo LOL, mãe. Ah, tá. E você é o que lá? Ah, eu sou prata. De repente, seu filho é diamante lá no LOL. Ele tá entre o 0,2% do Brasil inteiro, entendeu? De repente, seu filho é muito bom naquilo lá e você tá desvalorizando. Uma coisa que ele já tem o reconhecimento das outras pessoas. E daí, quando você vai lá e desvaloriza ele, o que que acontece? Ele olha e fala, mano, meu pai não entende nada, porque não entende mesmo, né? Agora, eu já vi pais também, desculpa ser muito prolixo aqui, gente, é porque é um assunto bem relevante. O que que acontece? Eu já vi pais também falando assim, ah, eu quero incentivar o meu filho a ser jogador profissional, porque eu vi no mercado, e aí ele ganha dinheiro, porque tem muito pai assim. Eu acho bacana a postura do pai. Mas aí eu olho pro filho e falo, e aí, garotão, qual que é seu elo? Ah, eu sou prata. Ah, eu sou gold. Aí eu viro pro pai e falo assim, ó, se esse garoto aí pegar um diamante, você começa a pensar que ele pode ser um pro player. Porque aí a gamificação ela tá muito clara lá nos jogos. Não tem condição, e isso aí é bom a gente deixar claro. É um mercado mais competitivo do que jogador de futebol, porque todo mundo tá jogando no mundo todo. Então, o jogador de esportes é muito complicado. É bom todos os professores saberem disso, os pais e tudo. Por quê? Porque são poucas pessoas que vão conseguir ser um bom jogador. E para ser um bom jogador é muito difícil, é muito raro. Uhum. Além da destreza, além da facilidade de aprender, é preciso muitas horas, né? Muitas horas. Porque as pessoas não levam isso em consideração, né? Mas é uma habilidade como um esporte, assim. Você se tornar Sim. um dos melhores jogadores do mundo de futebol é dia inteiro bola no menino e deixa o menino lá com a bola. Sim. E não é e assim, deixar ele lá com a bola não é deixar livre, né? Assim, quando o jogador se torna um pro player, é regime de treinamento, Treinamento, tipo, alimentação, sono. alimentação, é tudo, é um É uma atleta. rotina, né? E pasmem, porque eu também já fui manager de time. Os melhores jogadores são os melhores alunos. Eles vão bem na escola também. Por quê? Porque ele entende o que é um pensamento estratégico, ele entende o que é compromisso e, principalmente, ele entende o que é disciplina. Ele é disciplinado. Quando ele termina um jogo, ele fala assim: aonde que eu errei e aonde que eu poderia ser melhor. Ele analisa, né, tudo que aconteceu. E daí, quando ele faz isso na prova dele, na escola, ele faz a mesma coisa. Então, raramente você vai pegar um aluno, um cara que é muito bom em algum jogo de estratégia e ele não vai conseguir ir bem na escola. Ele só vai se ele não quiser mesmo, se ele tiver assim já, não quero mesmo. Ou aquela coisa do professor, às vezes é até frustrante para ele. Ou entediante, sabe? Porque ele fala, meu, putz, isso é tão bobo pra mim, meu, eu faço umas coisas tão complexas nos games, sabe? Eu vejo meu filho aqui de 7 anos, cara, ele faz uns cálculos de 37 mil mais não sei quantos, porque no jogo dele tem isso.
Aí ele vai pegar um negócio para fazer do Kumon, é 10 mais 2. Entendeu? Então, assim, a disciplina é uma coisa importante, a estratégia e a gana que o garoto tem, por exemplo, um jogo competitivo, ele é muito competitivo. E a escola é um ambiente competitivo também. Então, às vezes, o garoto também quer tirar 10, ele quer ser um dos melhores da escola, sabe? Ao mesmo tempo, ele quer ser um dos melhores do jogo. Tá? Então, assim, nesse quesito do esporte, os melhores jogadores acabam indo melhor. E passam nas melhores faculdades também, tá? Passam. Eles passam bem no vestibular e tudo. Então, assim, é difícil você falar isso, porque, na verdade, eu acredito que as pessoas têm potenciais grandes, mas nem todo mundo é competitivo. Eu não sou uma pessoa altamente competitiva, né? Eu sou um cara que eu prefiro jogar pela diversão, pelo entusiasmo, para descobrir coisas novas. Eu sou mais um descobridor, assim, exatamente, do que um competidor, né? Então, de repente, assim, tem muitas coisas assim na escola que a gente não está privilegiando, né? Sim. E o vestibular é uma coisa assim, ele privilegia só A uma experiência do gamificação falha. Bernard, ela é muito diferente, né? Assim, no aspecto em que a grande parte da sua experiência, né, Bernard? Você me corrija se estiver errado, está na gamificação no ensino superior, né? Sim, sim. As motivações são bem diferentes, a forma como aplica é bem diferente. Eu acho que a maior diferença é no gosto dos alunos, né? Muitos dos alunos que chegam para a gente, eles já estão cansados por um dia de trabalho, e aí chega na aula da noite querendo ali se formar. Às vezes o cara não tem pique para ter uma aula de 3, 4 horas à noite. Então, a gamificação ela entra justamente para tentar, vamos lá, gente, acorda um pouquinho aí, vamos tentar nos divertirmos um pouco para agilizar ali, desenvolver algum conteúdo. Então, acho que o nosso maior desafio é estimular os alunos a não desistirem, né, a correrem atrás do sonho deles de forma mais leve, né, porque um dia inteiro de trabalho, às vezes o cara mora longe da faculdade já. Então, imagina, 2 horas de viagem, 1 hora de viagem, mais 8 horas, 9 horas de trabalho, dependendo, mais 1 hora para chegar na faculdade. Não cabe nas 24 horas, né, o dia do cara. Então, tem que ser uma coisa um pouco mais leve, não dá para ser tão maçante na sala de aula no ensino superior. Eu acho que o maior desafio é nesse sentido. E existe também, só uma pergunta para o Bernard, Ney, e aí você já entra. Eu vou fazer outra pergunta para ele também. Boa. Então a gente vai começar a fazer uma entrevista aqui, Bernard. Uma pergunta que eu queria fazer é o seguinte: existe também por lidar com esse tipo de aluno, um aluno que já trabalhou o dia inteiro, às vezes chega na universidade está cansado e tudo mais, existe também o exagerar na gamificação? Por exemplo, claro, eu vou dar um exemplo meio caricato aqui, mas colocar eles para correr, para fazer uma gincana que eles vão andar na escola inteira, acho que seria fora de cogitação. Mas você consegue imaginar dentro da sala de aula uma baixa motivação para entrar no game? Isso acontece? Sem dúvida. Eu acho que em algumas dinâmicas os alunos não compram muita ideia. E, assim, diferente da sala de aula da escola, né, que tem o horário ali, se não chegar naquele horário, 15 minutos depois não entra, a faculdade o cara vai entrar em qualquer horário, né? Ainda mais faculdade particular, o cara não vai ser bloqueado de entrar em sala de aula. Então, às vezes ele chega, já está rolando o jogo, às vezes ele chega, a explicação já foi, ou então ele chega, está acabando o jogo. Então, você acaba ficando um pouco de mãos atadas com esse aluno que precisa só esperar o jogo acabar, né? Então, perde um pouco o sentido para esses alunos. Só que, em compensação, isso acaba sendo um estímulo para na aula seguinte ele chegar um pouco mais cedo, né? Ter um esforcinho para pegar o jogo desde o início, porque está vendo os colegas se divertindo. Então, acho que a gente balanceia isso, né, dessa forma. Mas realmente é um desafio. Assim, tem uns alunos que eles acham que aquilo é muito coisa de criança. E aí, pô, até você mostrar que não é bem assim, né? Tem jogo para adulto e
o adulto pode se divertir, independente de ser um jogo para criança ou não. Então, acho que esse é um dos desafios que a gente encontra ali, como motivar esse cara que acha que o jogo é para criança. E no ensino superior você também tem um desafio que é assim, é a questão das provas, né? Eles não estão assim. Às vezes eles precisam fazer um trabalho, às vezes é um TCC no final, né? Então, assim, a motivação deles não é exatamente ali com uma coisa específica. E daí eu queria perguntar para você, assim, dentro da sua experiência, de como é que você usa essa questão das notas, porque eu cheguei a conversar ontem lá com seus alunos, Sim. que eles vieram trocar uma ideia comigo, e eles falaram que não, é um misto de que a gente tem uma autoanálise e a gente conversa com o professor. Como é que é isso aí, olhando da sua visão de professor? Então, nessa instituição que eu atuo hoje, a gente trabalha com um ensino baseado em projetos. E aí, a partir daí, a gente faz uma avaliação, né? Depende muito do semestre, que aí cada semestre vai ter uma dinâmica um pouco diferente, mas a gente tenta trabalhar com rúbricas. E aí essas rúbricas elas são avaliadas a partir de discussões com os grupos. A gente acaba fazendo quase que uma avaliação oral, né, com alguns alunos, mas sempre nesse sentido de conversar, tentando trazer que eles tragam o que eles aprenderam, o que um pode complementar o outro, e a partir dessa discussão a gente consegue avaliar qual é o nível de compreensão daquele aluno. Mas isso daí é uma parte da avaliação. Outra parte é a parte mais tradicional, que aí é o desenvolvimento do projeto. Aí tem um projeto apresentado e escrito. E aí, assim, como eu falei anteriormente, né, depende da dinâmica daquele semestre, do que eles vão desenvolver, para ver se faz sentido gamificar até o projeto final ou se faz mais sentido gamificar algumas aulas, né? Normalmente a gamificação a gente acaba fazendo em algumas aulas específicas e não no semestre inteiro. A gente já teve a experiência de gamificar o semestre inteiro, que foi uma experiência fantástica, só que aí a gente tinha uma equipe de professores atuando para fazer essa dinâmica em um semestre inteiro, né? Então, aí, com certeza, é uma experiência completamente diferente para todos nós, tanto os alunos quanto para professores. Mas uma cabeça só pensando em toda a estrutura de um semestre inteiro, de vários conteúdos diferentes, e tudo gamificado, é um pouco mais complexo. É, tem que ter uma dedicação quase exclusiva, né? É. Para você olhar ali. E aí é um. Teria que ter alguém como você lá naquele papel de, ok, profissional da gamificação que vai desenvolver aquilo dali, né? E não precisa ficar pensando no processo de ensino efetivamente de cada um dos conteúdos a serem desenvolvidos, né? É um tipo de profissão que eu meio que inventei, que é o cara alocado na escola, que é uma pessoa ali alocada na escola pensando na gamificação Sim. e ajudando os professores, né? Porque eu comecei assim por conta do gap do treinamento, né? Como eu sempre dei treinamento para os professores e ia lá e dava aquele treinamento de 1, 2 dias, depois eu voltava no outro ano, eles não tinham feito as coisas, porque não tem essa pessoa ali. Então, assim, até pela minha própria presença ali era interessante, porque, tem o Ney, então, então vou pensar e troca com o tomara que comece a virar isso aí, as escolas comecem a contratar uma pessoa a mais ali para poder pensar, um criativo mesmo, sabe. Às vezes não precisa ser nem exatamente dentro da gamificação, pode ser dentro das metodologias ativas, dentro de outros processos. Lógico, é que a gamificação eu acho que ela abrange as metodologias ativas. Eu não acho que a gamificação eu até discuti uma vez com uma coordenadora que ela falou o seguinte: "Não, a gamificação é uma das metodologias ativas". E daí eu falava para ela: "Eu não sei, eu acho que a gamificação é maior que a metodologia ativa, porque ela dialoga com mais coisas e ela é mais complexa, e ela é uma metodologia ativa com certeza". Então tinha essas Até coisas. porque ela sai da sala de aula, né? Você pode gamificar um processo dentro de uma empresa, e aí a É, gente já não fala mais de metodologia. sim. Então, eu acho que ela é uma metodologia ativa e ela engloba metodologias Ela ativas. engloba metodologias ativas. Então, mas essa questão conceitual, sim, é interessante, porque daí você começa a trabalhar e ver, e você fala assim: "Ah, meu, mas eu tô vendo na prática que não é assim". Não adianta
e aí é um pouco essa questão da teoria, né? Quando você entra muito na teoria da gamificação, você tem muitas palavras, muitas coisas, mas o que importa, na verdade, é a utilização daquele conceito, né? O que é um conceito de imersão, né? Aonde que você já esteve imerso num jogo que você consegue falar, nossa, eu entendi o que é uma imersão. E daí aí você entende, a imersão é isso, né? Isso vem muito também da própria psicanálise, né? A psicanálise ela foi feita na prática. Embora o Freud tenha escrito muitos livros, né, e ganhou prêmio Nobel de literatura, inclusive, eh, ele escreve muito bem, por sinal, mas a psicanálise não é os livros do Freud. E aí, quando você começa a estudar psicanálise, você tem um teto. Por quê? Se você só for no livro, não adianta, você não vai se formar um psicanalista. Você tem que fazer a sua análise pessoal também. Sem a sua análise pessoal, você não vira um psicanalista, porque você tem que entender porque é um método, né? Então, a gamificação é a mesma coisa. Não adianta você ler todos os livros de gamificação, que você não é uma pessoa que... Você é um teórico da gamificação. É como se você fosse um crítico de teatro. É diferente você ser um crítico de teatro e você ser um diretor de cena. Né? Um crítico de teatro ele precisa realmente ter lido tudo, conhecer, são outras skills que desenvolve. Então, eu como estou nesse processo há bastante tempo, eu também dou formação para pessoas que estão fazendo gamificação, que estão começando, que estão se mexendo, e é bom a gente saber onde que está o nosso lugar. Quem é essa pessoa da gamificação? Tem que ser uma pessoa que tem essa skill de ser criativo, de querer inovar, tem que ter uma coisa que é formação permanente. Nem todas as profissões têm essa formação permanente. Tem profissões que você vai lá e, aprendeu aquilo lá e é aquilo. E pronto, e você vai aplicar aquilo daquela forma até o resto da sua vida. Cada vez mais está se extinguindo isso. Mesmo um pedreiro, por exemplo, mesmo um padeiro, você vai ter que inovar, você vai ter que ver o que os outros estão fazendo. Mas na gamificação é intrínseco, né? Não adianta você não gostar dessa formação permanente, de entender, de se atualizar. E isso é mais importante do que o uso da tecnologia, né? É que as pessoas que gostam, são entusiastas da tecnologia, normalmente já têm essa skill, né? Mas o mais importante mesmo é você estar curtindo e falar, pô, olha só que legal que o outro fez. Ah, que legal que aquela outra pessoa está fazendo. Então, assim, esse tipo de formação. Então, assim, eu acho que o cara que está trabalhando e que está querendo desenvolver e quer ser uma pessoa que se desenvolve com gamificação, precisa construir repertório, precisa jogar jogos diferentes, precisa entender e decupar aqueles jogos, entendeu? As mecânicas deles, porque a gamificação vem dos jogos, é a nossa matéria-prima. E a vanguarda da arte está nos jogos. Eu tenho até uma porcaria de livro aqui. Eu sou um cara que fala mal dos livros, né? Minha mãe ficou louca, mas eu escrevi um livro, tipo Arte dos Games. É como se eu estivesse jogando contra eu mesmo. E você sabe por quê? Porque poucas pessoas leem o meu livro, né? E assim, e o meu livro, ele tem um limite também. Ele é mais para expandir o universo e para entender o que as pessoas estão fazendo, né? Então, jogue jogos. A gamificação veio dos jogos. A arte está trabalhando com os jogos também. E também tem uma questão que é a seguinte: quem é desenvolvedor de jogos, eles também trabalham com essa perspectiva de que eles estão criando de mecânica nova, né? Quais são os jogos que estão bombando agora? Mas não pela quantidade de player. Você não tem que pensar nisso, em jogo que é famoso ou em jogo que está dando dinheiro. Isso. Nesse jogo que, assim, mais prende. Ou no jogo que, mano, aquele jogo inventou uma mecânica nova, né? Então, se eu for falar aqui para vocês, por exemplo, o Kojima, Hideo Kojima, que é um dos japoneses que inventou o conceito de stealth, que é você entrar de fininho num jogo. De você, em vez de ir lá e matar todo mundo, você só se esconde. Ele fez isso com o jogo Metal Gear. Ele criou uma mecânica nova. Aí você fala, caramba, eu vou fazer um jogo stealth na minha sala de aula, entendeu? Os alunos, eles não podem fazer nenhum barulho,
eles precisam passar pelas caixas, eles precisam mexer com aquilo e eles não podem ser detectados. Aí o professor pode virar um segurança. E aí os alunos têm que todo andar de coisa. Então, assim, são mecânicas e jogos que você vai criando que vem dos jogos, né? Então, a base tá ali. E tem pessoas criando coisas maravilhosas e os melhores roteiros estão nos games, né? Os melhores roteiristas do mundo todo querem trabalhar com jogos, não com cinema. Já foi a época, né? Na verdade, hoje as artes que mais estão faturando no momento são games, né? Uhum. Em termos de faturamento. Não, e o próprio cara que trabalha com aquilo é mais desafiador para ele. O cara Sim. que cria storytelling, por exemplo. É muito mais complexo e mais divertido você criar de jogo do que de filme, porque não é linear. É. E aí você tem muitas possibilidades, você consegue colocar muitos easter E eggs, você tem consegue principalmente fazer. cases de games que são especificamente com storytelling não linear, né? Que você Uhum. toma decisões e essas decisões têm consequência na história do jogo. Porque não são todos, né? Às vezes você vai estar Uhum. sendo conduzido por uma jornada ali, e aí é Isso. uma condução mesmo. Você vai tomar decisões, mas essas decisões não impactam a linha geral. O legal, eu acho que o principal aqui para a gente fechar esse bate-papo, o primeiro podcast Histórias do Futuro, Escolas do Futuro, é pensar como que a gente pode jogar mais, aumentar o nosso repertório e pensar em como aplicar esse repertório dentro de sala de aula. Porque dentro da fala dos meninos, ficou bem claro que, tipo, a gamificação, a sua base é a experiência, né? Tipo, você ir lá, jogar e tentar aplicar. E trabalhar também no simples. Isso foi uma coisa que a gente reforçou muito durante a Semana Escolas do Futuro, de que você vai conseguir aplicar a gamificação tendo as suas experiências, jogando e começando com o simples. Tipo, acho que foi até o Daniel que falou durante a semana. Começa gamificando 5 minutos da sua aula, já tá ótimo, sabe? Começa com esses passinhos pequenos, sabe? Para você conseguir mais para frente, quem sabe um dia, montar um jogo incrível, sabe? Exato. Até porque isso é quase uma meta-análise, né? Você começa gamificando 5 minutos porque você está gamificando a sua experiência de gamificar. Nenhum jogo começa no ultra hard, sabe? Uhum. Então, assim, você vai começar no easy, 5 minutos, testa, analisa como é que é a reação dos alunos, vai para a próxima iteração. A próxima vai ser uma coisinha um pouquinho mais complexa. E aí sim, você vai Isso. subindo, né? E vai Cada aprendendo. um entra no seu conceito de flow, né? Exato, No seu Exatamente. conceito de flow de jogos. exato. É bem isso. Uma coisa que eu acho interessante, assim, né, pegando o gancho do que o Ney falou anteriormente, que o Gabriel está falando agora, eu acho que às vezes a gente pode partir ali do nosso feijão com arroz. Ah, eu sei fazer um quiz. Esse quiz é uma gamificação? É, simples, mas é. Então, beleza, começa pelo quiz, aí depois começa a melhorar o quiz, traz uma história, faz com que as questões se conversem. Ok, você já tem um quiz diferenciado ali. Sim. E aí daí você vai expandindo. Aí, quanto mais repertório de jogos, mecânicas, cenários você tiver, mais fácil vai ficar para você partir para outros caminhos. E aí que o negócio começa a expandir. Então, se é mais fácil começar do feijão com arroz, vamos começar do feijão com arroz, no modo easy lá, como o Gabriel estava falando. Exato, E pede ajuda para os alunos. De repente, Recebe os alunos feedback podem fazer o deles. quiz. exato. Não, assim, ó, daí você vai fazer você faz um quiz, daí depois os alunos fazem um quiz para você também, sabe? Você pode colocar isso, porque uma das aprendizagens, e aí é legal, é os alunos criarem os jogos também, para as outras salas jogar. Eu já fiz isso também, do tipo assim, pessoal, vocês vão criar um jogo, como vocês já jogaram vários jogos aqui, vocês vão criar um jogo, a 7ª série vai criar para a 6ª série jogar. Né? Então é legal porque daí o professor ele já fica num outro olhar, ele fala, olha só, tá legal isso não tá, porque daí o próprio professor pode fazer essa tarefa também. Uhum. Sim, a gente vai aprendendo, né? Tudo no final das contas é repertório, e acho que um ponto principal, assim, é você analisar como é que foi o resultado daquilo. Porque se você só sair aplicando, você Isso, nunca vai conseguir saber onde que você exatamente. melhora. Então, assim, aplica Isso. e aí analise o que que eu posso melhorar, o que que não foi legal e o que que foi legal e que eu mantenho. Uhum. E aí você Uhum. mesmo vai entrar nesse processo de melhora constante, vai virando um efeito bola de neve, né? Sim.
Sim, Exato. sim. Eu queria, para finalizar esse processo, eu queria que vocês compartilhassem, assim, aí são 2 pontos, né? Eu sempre finalizo com 2 pontos, acho que tá virando clichê já. Com 2 pontos. Mas aí são 2 pontos que eu queria colocar. O primeiro deles é, como a gente está falando de melhora, o que vocês têm de cases, de aplicações que não deram certo? Vocês tinham uma mega de uma expectativa para dar certo, mas não rolou, não funcionou, e aí a expectativa foi frustrada, mas qual que foi o aprendizado que vocês tiveram daquilo? Esse é o primeiro. Cara, eu acho que assim, um dos jogos que eu criei que foi uma experiência, que eu até comentei na live, tinha comentado antes com o Gabriel, foi um jogo que trabalhava soft skills, colaboração, feedback, trabalho em equipe. Então a gente era uma temática meio medieval, botava a música do Game of Thrones, criava todo o cenário ali, a dinâmica. E aí eu apliquei esse mesmo jogo em turmas completamente diferentes. Então, eu apliquei esse jogo em turmas da gestão, que me conheciam como professor da gestão, mas também apliquei o mesmo jogo com turmas de artes cênicas, com turmas de pedagogia, e aí a dinâmica não foi muito legal. Né? Porque, por exemplo, quando eu fui aplicar esse jogo na turma de artes cênicas, os professores de artes cênicas eles estavam presentes na aula e eles não toparam muito o jogo. Eles E são bem aí chatos. acabou que Eu eles sei. levaram os alunos a ficarem na mesma vibe deles ali, e aí foi apenas um pequeno grupo de alunos dele que topou participar. E isso eu levei a minha turma da administração, né? Fizemos um evento legal, assim, pô, administração com teatro, né? Pô, Uma não, mas mistura o teatro excelente. que é para ser um lugar aberto e liberto, os caras são os mais preconceituosos. Gente, eu sei, eu fiz artes cênicas. Aí o Eu cara me formei em ficou, teatro. o cara Fica ficou ali parado assim, ó. falando: "Quem são esses E, administradores e aí que falando para acham". o pessoal participar. Só que aí no Ah, final das contas, né, a gente foi Hã. fechar o jogo, conversar sobre a experiência. Aí eu joguei a bola pro cara, e aí, cara? Porque assim, a sua turma não participou porque você estava de braço cruzado, você não demonstrou o menor interesse. Né? Você estava aqui e não estava, então não funcionou. E agora? Bom, eu achava que o pessoal de arte cênica aí que ia ser maneiríssimo, porque é um jogo de roleplay, Pra sabe? E você o ver, cara né, de artes como o cênicas. professor é importante, É, né, ele tá aberto ao novo, aberto a essas coisas, às trocas e tal. Mesmo que ele não concorde com o conceito que está sendo, sim. mesmo assim, é isso que é dialogar com o diferente, É. não é? Tipo, E assim, nossa, eu acho que é legal a gente perceber que às vezes o mesmo jogo ele não vai funcionar em todos os cenários. aham, Mas, ok, vamos fazer o que tem de melhor. Depois do jogo, vamos discutir o que não deu certo. Então, a dinâmica que eu criei, né, só para te contextualizar aqui, o pessoal que não assistiu minha live, era uma dinâmica de colaboração. Cada grupo de alunos tinha um papel no reino, e eles precisam colaborar para o reino voltar a prosperar e depois colaborar todo mundo junto, né, assim, o reino inteiro, para fazer com que o reino fosse protegido de invasão pirata. era o medieval que você tinha Era o feito? medieval, foi o Eu estava medieval. na live, tá vendo? Aí, então, assim, chegou um momento que eu comecei a adaptar o jogo ali na hora, porque eu estava vendo que não estava acontecendo da forma que eu queria. Então, às vezes, acelerava os piratas vindo para forçar eles, pegava o cara que não estava jogando lá, ia no ouvido dele, ó, tá acontecendo tal coisa, você tem que falar. Pegava o cara que estava lá de braço cruzado, passava uma informação privilegiada para ele, e aí eu jogava, aí o cara ficava parado, né? Aí eu ia lá para alguém do grupo e falava, ó, aquela pessoa ali recebeu uma informação privilegiada. Então, os próprios alunos eram estimulados a irem lá caçar o cara. Sim. Né? Então, e aí, no final das contas, a gente teve grupos que meio que conseguiram zerar o jogo, né? Chegar ao objetivo final. Teve grupos que não conseguiram, assim, era colaborar e não conseguiram colaborar. Ok, então deu um game over, né? Sim, Então a gente sim. começou a perceber que quando o jogo é bom,
né, quando ele é bem elaborado, você consegue ter resultados diferentes e Uhum. discutir a mesma coisa, trazer o mesmo conhecimento e mostrar para eles até que eles não participaram como deveriam ou não jogaram da melhor forma possível e que aquilo deu ruim, mas que também foi uma aprendizagem. É. Então, acho que é interessante quando a gente traz uma aprendizagem que é tanto no sucesso quanto na derrota ali no jogo. Uhum. Gabriel, eu quero falar só duas coisinhas, essa questão que eu tinha falado antes. Eu vou falar das minhas derrotas, que eu acho que são tão importantes quanto as vitórias. Eu realmente acho isso. E eu acho que aí ajuda até os outros. Eu acho que a gente, como gamificador, a gente tem que trocar essa ideia de, nossa, e aí? O que deu ruim, né? Eu já vou falar isso aí. Mas antes só queria falar o seguinte. Já tinha falado o conceito, duas coisas que eu começo a falar com um professor novo que eu estou começando a trabalhar, são duas coisas. A primeira, você vai ter um pouco mais de trabalho no planejamento. Mas o momento que você entrar na sala de aula vai ser divertido e prazeroso e você vai sair menos estressado do seu dia. Por quê? Porque o professor, às vezes, dá muitas aulas no dia e aquilo é cansativo para ele. E é cansativo você ficar 50 minutos falando sem parar. Então, eu consigo fazer ele entender que ele vai ter um trabalho um pouquinho maior de planejamento, mas quando ele for para a escola, ele vai estar, agora eu vou lá me divertir. É isso que eu quero do professor, que ele vá se divertir. Porque senão ele olha só com um pensamento do tipo, vou ter mais trabalho. Puta que saco, vou ter mais trabalho. E não. Então, assim, eles começam a gostar e eles começam a ficar viciados, na maneira correta, né? Vamos dizer assim, com isso. Pô, aquela aula foi tão leve, foi tão tranquila, eu nem gastei minha voz, eu nem precisei chamar a atenção do João, eu nem precisei fazer tal coisa. Então, esse é um dos primeiros conceitos que eu falo para o professor. Então, assim, vai ter um pouquinho mais de trabalho, principalmente porque você vai ter uma curva de aprendizado, entender até as coisas, até você ter um kit, ou naquele primeiro ano, e vai ter jogos que você vai repetir nos próximos. Eu tenho professores que, mano, ele já tem planejamento quase feito todo, porque ele sempre tem que dar aquilo lá, né? A professora do balanceamento, ela já tem aula do balanceamento pronto pro resto da vida, sacou? Então Independente de escola, né? Qualquer escola que ela trabalha, ela vai. ela já tem lá, né? Aí as derrotas. Vamos lá. Eu com, com dentro de sala de aula, eu tenho alguns problemas assim que assim, já aconteceu de a coordenação, a direção da escola não gostar do jogo, porque na verdade trouxe conflito. O jogo às vezes traz um conflito, né? Eu tive, por exemplo, um escape room que eu tive que fazer que era sobre a China e tal, e eu criei uma parte que eles tinham um papiro que eles tinham que desenhar caligrafia chinesa. Eu falei, mano, eles não vão ter oportunidade nunca de desenhar uma caligrafia chinesa. A gente está falando sobre China. Pô, vamos fazer isso aí. É uma das coisas, né? Eles vão ter que fazer. Era uma das fases e eles tinham que fazer isso. Cara, o que acontece? Um garoto, eu coloquei errado o guache. Eu coloquei num lugar onde daria para o cara derrubar a tinta inteira de guache. Ele derrubou a tinta inteira de guache em cima de todos os outros papéis. Ele assim, eu organizei no lugar errado aquilo. E aí ele inviabilizou a aula. Daí é muito fácil eu virar e falar assim: ah, meu, que moleque descoordenado, tá ligado? Ele acabou com a minha aula inteira gamificada. Mas não, o erro foi meu. Porque eu tinha que ter dado exatamente aquele pequeno pote para o garoto, para ele fazer só aquele pouquinho de tinta, né? Então, assim, o erro foi meu. É a mesma coisa de eu criar um jogo online e aí um moleque entra lá e começa a fazer algum hack lá e derruba o servidor. O problema é qual? Do moleque ou do servidor? O servidor que está mal arquitetado. Então, assim, às vezes a gente cria coisas e culpa os alunos, entendeu? Não. O aluno está testando o limite daquele sistema formal fechado. Se você fez errado, é porque você fez errado. Se o papel não era tão grande, as coisas acontecem assim. Então, ali eu tirei um aprendizado muito grande sobre o minimalismo, sabe? O que eu consigo colocar de elemento. Todos os elementos da gamificação têm que ser bem pensados e bem utilizados.
né? Eu não dou elemento de mais, não dou elemento de menos, eu dou elemento assertivo para ele, porque senão ele se perde nos elementos. E elementos assim, chave e tal. Isso eu aprendi muito gamificando Escape Room, porque se eu Escape Room eu já errei também, porque às vezes eu deixei um mapa sem querer na sala e aí o aluno achava que a pista era o mapa e o pista não era. Não estava no mapa. E eles encasquetaram que estava no mapa. Mas daí eu posso falar, é erro deles. Não, foi erro meu. Se eu tivesse tirado o mapa, eu ia conduzir eles para o foco que eu quero, né? Então, assim, tem esses elementos. O outro erro que eu cometo é de tempo. Porque, principalmente quando eu dou treinamento para professores que já tem 50 professores, daí eu divido em grupos. E normalmente coloco professor de história com professor de matemática, geografia, tudo. Só que, imagina que eu consigo dividir eles em 12 grupos ou 10 grupos. Tem grupo que vai fazer um evento muito rápido e tem outro grupo que vai fazer o evento muito devagar. O tempo total do final, imagina que eu tenho 10 salas. Cada grupo está em cada sala e eles vão rotacionando, vão saindo. O grupo 1 vai para a sala 2, vai para a sala 3, vai para a sala 4. Se um grupo nessa cadeia demora demais, um game que eu pensava em fazer em 1 hora vira 3 horas. E fica maçante para os outros caras. E acontece isso, porque snowbola, faz uma bola de neve absurda de tempo. E arruína com isso. Então, eu comecei a organizar que assim, você tem 15 minutos para fazer aquilo, você tem 5 minutos para fazer isso. Então, eu tive que colocar tempo. Sim, sim. Embora, mas não completamos, não interessa. Porque daí eu Sim. privilegiei a questão de terminar no tempo do que outra Sim, questão. sim. Esses aprendizados, por isso que eu acho muito importante a gente compartilhar também os nossos fracassos, porque talvez é o lugar onde a gente mais aprende. Porque quando a aula dá tudo certo, você às vezes tem dificuldade de pensar onde que eu vou melhorar, onde que eu consigo melhorar isso. Quando dá errado, você já consegue tocar no ponto muito rapidamente. Olha, Sim. isso daqui é o Que o meu erro ponto fica de bem melhora. nítido, né? Fica Assim, nítido. E você entende o conceito por trás. Onde que eu errei no Exato. conceito? Exato. Uhum. Eu errei no conceito que era o conceito de organizar o tempo daquilo e eu não previ que um grupo pode fazer mais diferente ou mais lento aquilo. Exato, Né? exato. Então, assim, de fracasso, eu acho que são os cases mais bacanas de trocar ideia. E acho que só trocando ideia com pessoas que também já estão nesse processo, que eles conseguem reconhecer e falar, nossa, eu já fiz isso. Ou, meu Deus. Uhum. E nem uma coisa que você falou que eu achei muito interessante que aconteceu comigo também, a gente às vezes acaba exagerando em alguns, trazendo componente demais para aquele jogo. E aí quando você vê o jogo rodando, você vê assim, cara, isso daqui foi completamente desnecessário. Sim. Eu caí naquela que eu falei logo no início, evitem usar quiz. Eu fui fazer um quiz meio de interação ali com eles, um jogo de pergunta e resposta para eles se perguntarem e responderem para uma interação inicial ali na sala de aula. E aí tinha um tabuleirozinho que eles precisavam ficar andando com os peões assim. E aí eu fui vendo, cara, ok, tem um dado, você joga um dado, era grupo de 6, então você jogava o dado, pegava uma cartinha e, ó, a pessoa número 4 vai responder essa pergunta. Então, ok. E aí tinha o tabuleiro. Depois eu fui ver, cara, para que aquele tabuleiro? Não servia para nada. Ele só atrapalhava, porque era um tabuleiro bonitinho, a pessoa ia andando com um peão ali, ok, para quê? Então Exato. tirei o tabuleiro, joguei o tabuleiro fora, porque não servia para nada. Exato. E aí eu fui trabalhando só com as cartas e o dado. O jogo funcionou até melhor, porque aí não tinha aquela. Calma aí, quem sou eu? Não, eu sou o verde, eu sou o vermelho. Pronto, eliminamos uma parte do jogo que não fazia muito sentido ali para a gamificação, simplificou, barateou o processo e ainda por cima fez mais sentido para eles. Então, acho que o importante é a gente sempre ter essa medida de, ok, o que a gente pode tirar ou acrescentar, o que está faltando, o que está sobrando, e aprender com os nossos próprios erros. Aí não, só mais um erro ali que eu acho que nossa, como eu dou bastante treinamento para professores e escolas assim, o que acontece?
eu tinha um problema de balanceamento nos jogos. O que que é? Eu sou um cara que eu demorei para entender que eu conheço bastante. Eu demorei para entender que, assim, porque para mim eu sempre joguei. E era muito clássico, assim, do tipo: "Nossa, cara, isso aí é muito elementar, isso, aquilo". Eu demorei para entender que eu já sabia de algumas coisas. E aí, por exemplo, eu fui dar fui fazer um treinamento gamificado com as professoras de infantil, e aí elas não conseguiram fazer o jogo, estava muito difícil para elas, estava difícil. E aí eu olhava e falava: "Cara, por que que tá difícil?". Eu não entendi quem eram aquelas pessoas, e eu fiz um jogo que frustrou, assim, sabe, dentro do balanceamento ali. E daí o que que acontecia? Aí a primeira coisa que eu faço é porque a dona da escola falou: "Não, pode ir lá, chega com tudo, vai em cima, dá um jogo aí para elas fazerem, porque elas têm que entender, elas estão muito assim". E eu fui nessa pegada. Mas ela é o meu cliente contratante, porém, ela não é meu público. É. Então, quando eu cheguei lá, aquelas professoras não entenderam, não foi útil para elas ali aquilo. Aí, era de manhã e de tarde, né? Aí na parte da manhã eu já vi que eu estava equivocado, e na parte da tarde eu já consertei aquilo, tentei remendar e melhorar do jeito que eu tenho que adaptar. Porque o que que aconteceu? Eh, Hoje, a primeira coisa que eu faço é, eu não escuto quem é o contratante, nada disso. Eu faço um jogo inicial para eu entender e para eu balancear meu jogo. Então, quando eu dou um treinamento, eu não dou eu tenho fácil, médio e difícil o treinamento, porque eu tenho cartas na manga, porque eu sei que ali naquele treinamento vai ter professor que já joga e que vai virar para mim e vai falar: "Meu, isso aí tá muito fácil". E eu não gosto, eu fico muito chateado, a pior coisa para mim é quando um professor já tá avançado na gamificação e eu chego com uma coisa básica, e daí eu falo: "Cara, eu tô perdendo esse cara, porque ele já entende, ele acha que isso é bobagem", então por isso que eu sempre tento manter uma coisa num nível, eu tenho as cartas de nível alto se eu precisar, né. Então assim, isso acontece, porque eu também já dei treinamento uma vez que era assim: "Ah, vem que" curso, né. E aí vinha gente com um nível muito alto. E daí eu falava assim: "Cara, que legal que eles estão vindo, que bom que eu consigo trocar com eles e proporcionar essa troca", né. Só que essas pessoas do nível muito alto também, a gente também precisa entender e precisa ter muita experiência e ter muito, tá mesmo no mercado, assim, com afinco, para poder virar e falar assim: "Cara, tamo junto e eu posso te ajudar até aqui, ou você sabe mais do que eu". Entende? Porque tem esses níveis, assim, de Uhum. pontos, assim. Tem gente que pode saber mais, tem gente que pode saber menos, e aonde que você tá enturmado dentro disso, né. Eu também faço curso, tipo, eu vou e faço curso de gamificação, e aí eu falo: "Cara, bacana", e depois eu dou feedback para ele, falo: "Olha, eu sou essa pessoa, eu já trabalho com gamificação, eu sou seu público também", né. E eu queria ver alguma coisa, assim, desse sentido e tal, e que você Nova, não né? trouxe. E isso já é finalizando, agora para deixar, mais sucinta a pergunta, vou pedir para vocês, mas a pergunta é exatamente essa: qual é ou quais são as ideias, os conceitos que englobam a gamificação que vocês hoje estão estruturando na sua mente? Quais são os aprendizados mais recentes que vocês tiveram? Ou quais são aquelas ideias que ainda está numa fase de descobrimento na cabeça? Então, assim, já que a gente está falando do conhecimento e a gente está falando com duas pessoas que são especialistas, assim, nessa área, o que que vocês estão descobrindo agora? O que que ainda não é conhecimento, eh, Uhum, aplicado, validado, coisa que você encontra em livro? O que que vocês estão uhum. descobrindo agora? Pergunta difícil, Ah, hein? eu posso começar, assim, cara, eu tô descobrindo o universo do NFT, sabe. O NFT é um blockchain aonde você começou com questões de arte, hoje você já tem jogos NFT. O que que significa isso? Significa que quando você pega um item daquele jogo, aquele item é permanentemente seu. É como se ele fosse um Bitcoin. O NFT é assim, começou na arte, olha só como a arte sempre inova em tudo. Eles começaram a fazer sites tipo o OpenSea, aonde um artista digital vendia a obra dele e ele vendia só aquela para aquela pessoa. Ele tem um registro daquilo. É a tentativa de tornar bem digital escasso.
Então, assim, Exatamente. você tem uma arte pintada, ela é um quadro, quando ela tá física, ela é só de uma pessoa. Uhum. Agora, quando ela tá Uhum. online, várias pessoas podem reproduzir. A ideia do NFT é retomar isso. De que, tipo assim, Bacana. eu tenho uma arte, eu tenho uma peça digital, pode ser uma música, pode ser o que for. A pessoa que adquiriu aquilo e não tem como copiar. Tem um código ali. É só dela. É só Exatamente. dela. Só dela. Ela pode vender depois. O pessoal trabalha muito com especulação, né? Nesse aspecto. Agora, nos jogos, tem, por exemplo, tem jogos que você vai lá e ganha uma espada. E aí você tem chance de ganhar aquela espada é rara, e aquela espada só é sua, não é de mais ninguém. Então, assim, é mais ou menos, quem é gamer aí vai lembrar do Diablo 2, do Aham. Diablo 3, onde você tinha um item e o pessoal vendia por milhares de dólares, Sim. sabe? Então, só que aquele item só existe um. A grande diferença, a grande pegada é essa. Porque aí a desenvolvedora do item lá do Diablo, ela pode colocar que aquilo lá, você nem sabe quantos tem, de repente uma pessoa tem, outra não, você não sabe qual que é a Sim. raridade daquilo. Não se trata de raridade, se trata de singularidade. Então, eu estou olhando esse universo dos jogos em NFT e estou tentando fazer um paralelo com o que eu posso utilizar na escola, e para mim está abrindo um caminho muito interessante de como que eu consigo utilizar os badges, essas insígnias, de uma forma verdadeiramente única. Por quê? Porque como é que é utilizado na gamificação? Essas insígnias você merece e você recebe. Certo? O grande ponto é o seguinte, que às vezes aquilo lá é um troféu JPGzinho para você. Aquilo não tem uma validade de fato. Se você consegue com Ethereum ou com aquilo, porque o Ethereum é a moeda que faz o NFT. Se você consegue que aquilo lá seja uma coisa que fique para o resto da vida para a pessoa, e num lugar específico, você consegue validar que aquela pessoa conseguiu. Então imagina só se a gente consegue fazer certificados. Ó, tô dando a ideia aqui, quem fizer e não sei o que, depois eu quero que me reembolse, tá? Me coloque lá, sei lá quantos por cento, tanto faz, mas põe. Certificados NFT. Ou seja, que seja realmente validado que aquela pessoa fez aquele curso, que aquilo lá tá vendo e que tá com o nome dela e ela não vai poder vender, aquilo é dela, já tá com a coisa, né? Então, eu tô pensando muito nisso de Legal. como que tá entrando. E você, Bernardo? Eu vou partir mais para a área dos jogos de tabuleiro, que eu acho que hoje em dia é onde eu tenho mais afinidade. E eu tenho visto surgir alguns jogos que se chamam, que é numa categoria chamada Legacy. Esses jogos Legacy é como se fosse um jogo que você vai... Tem um pouco a ver com o que o Ney falou também, né? Você vai desbloqueando algumas funções dentro do jogo que vão modificando o próprio jogo. Então, é uma forma de você fazer com que aquele jogo ele não fique padronizado. Cada vez que você vai jogar aquele jogo, você vai jogar o mesmo jogo. Não, você vai jogar um jogo diferente porque seus personagens modificaram, as cartas modificaram, você teve que rasgar a carta, você teve que criar uma habilidade nova, escolher. Então, é meio que uma mescla de alguns componentes do RPG para os jogos de tabuleiro, e aí você tem jogos gigantes. Tem um jogo assim chamado Gloomhaven, que é um jogo que fez muito sucesso no Kickstarter, que é uma plataforma de financiamento coletivo. Fez muito sucesso no Brasil, no mundo, assim, arrecadou milhões. A caixa do jogo tem mais ou menos uns 10 quilos, né? Só para vocês terem uma ideia. Porque tem um monte de componente lá, então você vai meio que desbloqueando o personagem ao longo do jogo. A partir do momento que você faz uma determinada missão ou diversas missões, você atinge um nível que você desbloqueia o personagem. O personagem vem numa caixinha, aí você tem que abrir a caixinha para descobrir qual é o personagem. Então é uma experiência que estão trazendo dos jogos digitais para dentro dos jogos de tabuleiro, que é mais complexa, né? Porque no jogo digital você já planeja tudo e não tem nada físico ali, né? Então, sim, é mais complexo. É mais complexo você A trazer gente isso acha que o jogo digital é mais complexo, não. Ele tem muita verdade. mais facilidade do que o jogo de tabuleiro. Sim. Você não tem limites na criação, né? Não Assim, tem limites.
Já num tabuleiro você está preso ali. Então, Basicamente, né? exatamente. Muito legal. O que você falou para mim tem muito sentido se você tem um jogo de tabuleiro de 10 quilos assim, para a turma, você consegue fazer que aquilo lá é para o semestre inteiro, É. né? Porque é um jogo que é pensado para uma jornada. E aí o resultado final fica muito legal Exatamente. também, porque você consegue ter um resultado final único, né? Daquela Sim. turma, daquelas Sim. pessoas que estão ali. Então, gente, muito, muito obrigada de verdade pela partilha de vocês. E uma última coisinha, eu queria que vocês falassem pra galera onde que eles conseguem te encontrar. E eu sei que o Ney ele tem uma live amanhã, né, Ney? Explicar um Isso. pouquinho como e por onde vai ser transmitida essa live, pra galera conseguir ir lá e te acompanhar também. Então, eu tô centralizando hoje as minhas informações, assim, porque hoje a gente tem Facebook, LinkedIn, né? Eu preferi centralizar na Twitch, que é um canal onde eu ali faço as lives toda quinta-feira, às 8 da noite. É uma live Arte dos Games Live, que é o nome do meu livro, Arte dos Games. Só que ali eu acabo falando bem menos, porque eu sou o entrevistador. Então, assim, o que acontece? Eu trago uma pessoa, né? Essa semana vai ser a Ana Beatriz Bahia, que é aqui de Florianópolis, que ela é uma pessoa que trabalha bastante com a gamificação, ela foi uma das pioneiras, né, nessa questão de ter um estúdio de design voltado para a parte de educação e tal, e arte. E eu sempre trago uma pessoa desse universo dos games. Vai ser um prazer poder receber o Bernardo lá, vocês também, sabe? E aí vai ser bacana. Eu estou centralizando lá e dali já tem contato para mim que fica fácil de ser via Discord mesmo, que ali é uma outra plataforma. Então, para me achar é nessa daí, Twitch TV/Pelizon, P-E-L-I-Z-Z-O-N. É isso. Bem, primeiro queria agradecer o convite, né, que vocês fizeram para a gente participar. Foi uma semana muito legal. E o evento de hoje também, né, o podcast, essa extensão do evento também foi muito divertido aqui, trocar esse papo, essa ideia com o Ney e com vocês. Então, obrigado pelo convite. Eu estou nas principais redes, Facebook, Instagram, LinkedIn. Geralmente as pessoas me encontram com esse arroba aí, Bernard, com demudo no final, CS, e aí ou Bernard Sarco, meu nome mesmo. Então fiquem à vontade aí, quem quiser trocar uma ideia, só adicionar lá. Perfeito. Muitíssimo obrigado, gente. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo tempo de vocês. Precisando de qualquer coisa, pode entrar em contato. Obrigado por fazer parte do primeiro podcast Escolas do Futuro.